Então, pessoal, a gente voltou aqui na aula e eu quero discutir com vocês esse probleminha que está lá na nossa nota de aula 1, paridade de A's e B's. Nesse exemplo, que é o primeiro exemplo dessa nota, que agora sim a gente vai colocar em prática a história lá do diagrama, do autômato finito e tudo, né? Que a gente viu até o momento, as regras de transição. Então, o exemplo, vamos ler o que ele está dizendo. Ele diz: verificar se a quantidade de A's na palavra é par ou é ímpar. E, né? E se a quantidade de B's é par ou ímpar. Ou seja, nesse momento, tanto A quanto B é importante para nós modelarmos nesse autômato. Eu já elaborei aqui para facilitar a nossa vida que existem 4 possíveis estados que o autômato, quando finalizar a execução dele, vai ter que nos apresentar. Eu vou colocar aqui quais são esses estados, certo? Os estados são esses aqui, ó. Pegar aqui. Eu tenho ou que a quantidade, a gente pode ter, depois que o autômato executa, que a quantidade de A's pode ser par e a quantidade de B's pode ser par também, né? Pode acontecer isso. Ou a quantidade de A's é par, mas a quantidade de B's é ímpar. E aí, né, todas as situações. A quantidade de A é ímpar, mas a quantidade de B é par. E, finalizando, a quantidade de A e B é ímpar na palavra, certo? Para cada uma dessas situações, eu vou imaginar agora que eu vou ter um estado que, se acabar naquele estado, dá esse significado aí que a gente acabou de enumerar, um desses. Então, a gente pode adotar que o estado agora, tanto ele vai representar para a gente essa quantidade de A's, como ele vai representar para a gente a quantidade de B's. Então, a gente pode imaginar que o estado tem 2 posições aqui no índice dele, uma dizendo qual é a paridade, né, dessa quantidade de A's e qual é a paridade dessa quantidade de B's. Então, imagine aqui, nessa situação, que a gente disse que e aí para o par a gente pode usar um pezinho, né? O índice, se for par, eu vou usar um pezinho. E se esse índice for ímpar, eu vou adotar o i, certo? Então, nesse primeiro aqui, que o A é par e o B é par, vamos imaginar que então o nosso estado ia estar sendo representado por QPP, e que nesse último aqui, que o A é ímpar e o B é ímpar, seria o nosso QI, né? II. E aí aqui um é o PI e o outro é o IP, tá bom? Eu não vou colocar tudo aqui para o nosso espaço aqui ficar mais limpinho. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Quando eu começo a ler a palavra, eu não li símbolo nenhum. Então, ela começa com 0 A's lidos e 0 B's lidos. E para adotar aqui, a gente vai usar que o 0 seria o nosso par. Então, o nosso estado inicial, o nosso primeiro estado inicial que eu estou representando com essa seta e essa bolinha, é o nosso QPP, tá? E o nosso estado, né? Aí eu vou ter aqui um QPI, né? Certo? Ou um QIP, né? No caso, QIP. Só o A mudou aqui. Nesse aqui, vamos supor que a gente tenha esse aqui, que só o B mudou. Então, seria só o PI. E aqui nesse cantinho, vamos colocar que é o QI, tá bom? Que mudou o A e já mudou o B, né? Então, vamos lá. Vou mudar aqui a cor da seta. Pronto. Se eu tô em par, o primeiro índice que eu tô marcando aqui no meu estado tá sendo para representar
a paridade da quantidade de A's lida na palavra. Então, o par mudou para o I só na posição do A. Então, vamos ver aqui. Se eu leio o A, nessa situação, que ele era par, ele passa a ser ímpar, ele alterna, certo? Aqui, se eu tô no par do B e leio um B, só o B muda. Então, olha só, o B ele vem para cá, certo? Ele era par, ele mudou para o ímpar. Aqui, se eu li o A, ele era par, ele muda para o ímpar. Voltando aqui, né? Se eu tô numa quantidade que até o momento eu vi uma quantidade ímpar de A's e vejo um A nesse estado que diz que eu tenho uma quantidade ímpar de A's e par de B's. Se eu vejo um A, eu volto para a situação anterior, certo? Do mesmo modo aqui, eu tinha uma quantidade ímpar de B's. O par era para o A aqui, mas aí eu vejo o B nesse caso. Eu volto para o anterior, certo? B. Então, vamos lá. Aí aqui só o PI e foi para o I. Quem mudou? Só a coordenada, o índice, né? Que estava falando do A. Então, aqui ele leu um A. Ele vai para cá. Ele era par, ele alterna para o ímpar. Se ele lê um A novamente, ele volta para o estado anterior. Certo? E da mesma forma aqui, o I está dizendo que é o A, ó. A coordenada primeira aqui é I e está I aqui, ou seja, ele não leu um A. Mas aqui na coordenada, no índice, né? Eu tô falando coordenada, mas é índice, tá? Ele mudou de P para o I, ou seja, ele leu um B aqui, né? Ele era par, daí ele viu um B, ele mudou para o ímpar, mas se ele lê um B ali no outro, ele volta para o estado anterior, que é o par, tá bem? Agora vamos testar isso numa palavra. Então, vou ler aqui uma palavra, dizer A, B, A, B, certo? Eu tenho 2 A's e 2 B's. 2 é par, eu devo terminar no QPP, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Começo no QPP, né? Porque 0, não tinha lido nada, mas aí venho e leio o A, tá? Só o A vai mudar. Ele muda. Deixa eu mudar aqui a cor, só pra gente não se confundir. Vou colocar aqui o azul. Ele tá no QPP e ele vê o A. Ele muda pro Q e P. Só o A muda. Ele tá no QIP e ele vê um B. Vou colocar verde aqui. Só o B vai mudar. Ele vai pro Q e I, tá? Aí ele vê um A. Só o A, que é o primeiro índice, vai mudar. Vou colocar o quê? O vermelho de novo. Então, ele vai para o Q, P, I. Aí, ele vê o B. O B é o segundo índice. Só o segundo índice vai mudar. Então, ele vai para o Q, P, P. E acaba. Esse é o estado que encerra, que diz que a quantidade de A's, que é 2, né? E a quantidade de B's, né? De A, deixa eu apagar aqui. Quantidade de A's é 2. A quantidade de B é 2 também. Os dois são P, né? E foi exatamente o que o nosso estado, que finalizou a leitura da palavra, afirmou. E aí terminamos esse primeiro exemplo da nossa nota de aula.